Olá, galera! Hoje falaremos sobre o humanismo e o desvirtuamento da Igreja. Bom, as contestações ao poder e aos dogmas da Igreja não eram um fenômeno desconhecido na Europa do século XVI. O próprio crescimento do pensamento humanista, absorvido pela Igreja através das universidades, e uma nova visão teológica, representada pelo tomismo, podem ser vistos como uma abertura da Igreja ao racionalismo e a uma visão do mundo mais humanística. Se comparada ao forte teocentrismo que prevalecera até ali, as universidades foram canais por onde pôde penetrar a influência do pensamento racional, ao mesmo tempo em que o tomismo fundia a fé com elementos do racionalismo greco-romano. E, ao mesmo tempo, há que se levar em conta o desvirtuamento da Igreja e sua incapacidade de dar respostas aos anseios espirituais dos fiéis. Essa questão tem origem no papel que a Igreja passou a ocupar a partir da Idade Média, o fato de ser ela a principal possuidora de terras na Europa, bem como a instituição mais poderosa politicamente colocava-o ao lado da nobreza, como uma instituição beneficiária da estrutura feudal e também responsável por sua manutenção. Bom, falaremos agora sobre o nacionalismo, heresias e política. Algumas críticas já haviam atingido níveis mais preocupantes para Roma desde o fim do século XIV. Na Inglaterra, John pregava o confisco dos bens da Igreja, o voto de pobreza por parte dos membros do clero e uma retomada dos Sagradas Escrituras como única fonte de fé. No Reino da Boêmia, John viu suas pregações constituírem-se na base do sentimento nacionalista da região contra o domínio do Império e da Igreja Romana. Com a prisão, condenação e execução de Hus, não conseguiu apagar a chama nacionalista na qual mostrava a crise vivida pela Igreja. Durante a Baixa Idade Média, particularmente no século XIII, que era considerado o século das heresias, cresceram o número de seitas heréticas e o número de adeptos a essas seitas. Evidenciaram a existência de uma população composta de uma profunda religiosidade, não contemplada pelos dogmas e pelo materialismo da Igreja. Assim, jamais foi capaz de compreender o real significado das heresias. Ao contrário das igrejas, só viu nelas os termos de ameaças baseados na unidade de fé. Por esse motivo, a reação da Igreja Católica às heresias concentrou-se na repressão. A questão política começa a ter um peso significativo no início do processo de centralização do poder. Quando os reis buscarem se fortalecer, vão entrar em choque com o poder da Igreja. E a forma encontrada pelos reis foi romper com a Igreja Católica e criar uma nova igreja sob seu comando. Além disso, com o crescimento do comércio, os dogmas da Igreja de condenação à usura e ao lucro excessivo representavam um forte obstáculo para a burguesia. Então, galerinha, vamos falar agora da Reforma Católica e a Contra-Reforma. O surgimento da Companhia de Jesus, em 1534, por obra de Inácio Loyola, revelou-se fundamental para a realização da Reforma Católica. Enquanto aguardava a instalação do concílio, o Papa Paulo III tomou medidas para combater o protestantismo. Em 1542, a Inquisição foi reativada. Dominada por dominicanos, ela conseguiu, utilizando métodos violentos, deter o avanço protestante na Itália, na Espanha e em Portugal. Nos países ibéricos, o apoio real foi fundamental para a derrota do protestantismo. Bom, o Concílio de Trento reúne-se finalmente em 1545 até 1563. Representantes de toda a igreja compareceram. Ele produziu uma igreja reformada, embora os dogmas católicos não sofressem alteração. O princípio da salvação pelas boas obras foi confirmado, o culto à Virgem e os santos foi reafirmado, a infabilidade papal, o celibato e a indissolubilidade do casamento foram mantidos. Graças às pressões dos jesuítas, a autoridade papal foi reforçada, a disciplina do clero restabelecida e foram elaboradas um catecismo e um missal. Com a Igreja revigorada, os católicos dedicaram-se à Contra-Reforma, com o sistemático combate às religiões protestantes. Internamente, a Inquisição encarregou-se de manter o controle sobre as populações católicas.
perseguindo os heréticos e contendo a difusão de doutrinas protestantes. Externamente, procurou-se reconquistar, por meio da educação, as áreas perdidas para o protestantismo. Pelo empenho dos jesuítas, vários colégios encarregados do ensino primário foram fundados na Europa. O resultado foi modesto. O maior êxito da Contra-Reforma deu-se pela difusão do catolicismo entre os povos pagãos por meio da catequese. Graças ao controle ibérico sobre a maioria da América, os indígenas foram catequizados e os esforços dos jesuítas alcançaram a Ásia, China e Japão, embora com resultados modestos e passageiros. Bom, agora iremos falar sobre a Reforma Luterana. Nesse conflito envolveu-se Martinho Lutero, monge agostiniano e professor de teologia na Universidade de Wittenberg, com o apoio de Frederico. Na verdade, as críticas de Lutero à prática da Igreja já eram antigas, encontrando nesse contexto o espaço certo para sua disseminação. Em 1517, Lutero fixou na porta da catedral de sua cidade um documento intitulado 95 Teses contra as Indulgências. Nele, não apenas Lutero criticava violentamente a prática da Igreja, denunciando que o dinheiro das indulgências era usado para financiar o luxo do clero e atacando seu desregramento, como também se opunha a dogmas da Igreja. Ao afirmar que as indulgências eram incorretas, pois o fiel se salva não pelos atos que pratica, mas pela fé, Lutero incorria numa negação à doutrina da Igreja, uma heresia do ponto de vista da Igreja Católica, expondo-se assim à ação da Inquisição. Durante os 3 anos em que ficou oculto, Lutero traduziu a Bíblia para o alemão numa forma de tornar seu conhecimento mais difundido entre a população, de modo a provar o quanto a Igreja havia se afastado dos propósitos cristãos. Em sua maioria, os príncipes alemães declararam-se adeptos da nova religião proposta por Lutero, vendo nisso uma clara ameaça a seu poder. O imperador Carlos V impôs o catolicismo como religião oficial do império. Os príncipes protestaram contra essa imposição. Daí advém o termo protestante, dando início a um longo processo de guerras de religião na Alemanha. Por outro lado, além do apoio da nobreza, por razões políticas, as ideias de Lutero despertaram o apoio dos camponeses, vendo nos ataques à Igreja uma oportunidade de reduzirem o grau de profunda desigualdade e exploração a que estavam submetidos. Várias revoltas camponesas eclodiram na Alemanha, entre eles a principal liderada por Thomas. Lutero voltou-se violentamente contra esse movimento, posto que, dependente do apoio dos nobres, ele jamais poderia colocar-se ao lado de revoltas camponesas. Assim, Lutero defendeu a postura mais agressiva possível contra eles. É preciso estrangulá-los. É preciso matar o cão raivoso que se lança contra ti, ou ele te matará. A repressão aristocrática aos camponeses durou de 1524 a 1536 e produziu mais de 100 mil mortos. Em 1527, Lutero elaborou a Confissão, que estabelecia os princípios de sua doutrina. Por ela, estabelecia-se que, em 1527, Lutero elaborou a Confissão, que estabelecia os princípios de sua doutrina. Por ela, estabelecia que as Escrituras Sagradas eram o único dogma da nova religião. A fé era vista como a única fonte da salvação. A livre interpretação da Bíblia passava a ser permitida. Negava-se a transubstanciação, transformação do pão e do vinho no corpo e no sangue de Cristo, presente na fé católica, e a crença de que a presença de Cristo na Eucaristia era espiritual. Adotava-se o alemão e não mais o latim como idioma nos cultos religiosos. A Igreja passava a ficar submetida ao Estado, e finalmente permanecia apenas 2 sacramentos, o batismo e a Eucaristia. Bom, vou falar agora sobre a Reforma Anglicana. O aspecto político das reformas teve na Inglaterra sua manifestação mais evidente, pois o fato de a reforma religiosa ter sido conduzida diretamente pelos reis ingleses serve como comprovador dessa visão. A dinastia Tudor nasceu num quadro de fortalecimento do poder real na Inglaterra, onde seu primeiro rei foi Henrique VII, que procurava consolidar esse poder, esbarrando no forte poder político e econômico exercido pela Igreja Católica. Foi o seu filho Henrique VIII que aproveitou-se do momento favorável para ter um confronto com o papado. A razão para esse confronto ligava-se a uma questão política e dinástica. Ele era casado com uma espanhola, na qual teve uma filha.
Porém, ela estava impossibilitada de ter filhos. Então, ele, com medo de morrer sem seu herdeiro, Henrique consolidou para que o Papa anulasse seu casamento. Mas ele sabia que o Papa não iria se virar contra seu aliado na luta contra Lutero. Então, mesmo anulou seu casamento, se casando logo em seguida com Ana Bolena. Excomungado pelo Papa, ele criou a Igreja Anglicana, na qual ele era o chefe. Confiscou ainda os bens do clero católico, distribuindo-os na camada de pequenos e médios proprietários rurais, o que lhe assegurou uma ampla base de apoio. Henrique não fez mudanças, mas seu filho Eduardo IV, em 1549, impôs o livro de orações comuns e em 1553 supriu a missa e o celibato clerical. A reforma anglicana completou-se no reinado de Elizabeth I, com a lei dos 39 artigos. Adotou-se o calvinismo como doutrina, mas manteve-se a forma católica, preservando assim a hierarquia episcopal e parte da liturgia. Olá, galera! Hoje